Eu queria saber, assim, não deve ter sido fácil, porque à medida que a gente vai assumindo certas independências na vida, ainda mais com filho, como que foi tomar essa decisão? Muito difícil. Até porque, eu sou uma mulher divorciada, né? Me divorciei em 2020. Então, para você tomar essa decisão, você pensa muito na sua casa. Hoje na minha casa eu falo que sou eu, a Lorena e Deus. Eu que mantenho a minha casa. Essa decisão veio... Na verdade, eu acho que o universo ele me ajudou. Porque era uma decisão que eu precisava tomar e eu não estava com coragem. E aí eu preciso ir um pouquinho mais para trás, Thaís, quando eu comecei a escutar seu podcast, e não tô puxando o saco, eu escuto seu podcast há muito tempo, faz 2 anos, e você traz muita história de mulheres que começam. E essas mulheres, o que eu pegava muito, o que eu dirigia muito, então eu ficava muito dirigindo e escutando podcast no trânsito, o que eu pegava muito é que todo mundo começou de algum lugar e que nem todas já estavam em um patamar. Mas isso é muito importante e as pessoas às vezes acham que é sorte. O livro se resume ao pneu furado das pessoas, aos erros das pessoas. Para quem não sabe, a gente tem um livro do De Carona na Carreira e é sobre a pergunta do pneu furado. Então, qual é o maior fracasso da sua história que te levou para o sucesso? Gente, a minha pauta é fracasso, é isso que as pessoas ainda não entenderam. Começam de algum lugar. Então, eu vi que elas começavam de algum lugar. E aí eu falei, gente, elas chegaram, mas elas começaram, né? Então, isso me inspirou muito. O ano passado eu tive um burnout, em abril. Eu já vinha com muitas tensões. Você estava no corporativo? Estava no corporativo ainda. São 20 anos de corporativo e eu estava com muita tensão no ombro e muita enxaqueca, Thaís, desde 2022. Isso normaliza. Enxaqueca é TPM. E foi indo. Isso desde setembro de 2022. Quando foi em fevereiro de 23, que foi ano passado, eu desmaiei na rua. E aí eu fiquei 4 dias internada no hospital. Os médicos me reviraram de cabeça para baixo e não acharam nada. Daí veio um médico conversar comigo e falou: Alcione, eu preciso que você olhe para alguma coisa, porque em menos de 2 anos é a segunda vez que você está aqui. E a primeira eu tinha tido uma síndrome de Bell's. E eu não sabia que é síndrome de Bell's? É uma paralisação facial. Então você não consegue mexer a boca. Você parou um lado do meu rosto, porque eu já estava com essas tensões. Só que foi em 2021, tá? Então, assim, essa síndrome e isso que eu tive de estresse, eu acho que foi pós-pandemia, pós-divórcio, pós muita coisa, né? Uma das decisões mais difíceis da minha vida foi me divorciar. Preciso reforçar isso. Então, quando eu fui para o hospital a segunda vez o ano passado, ele falou: você precisa olhar para alguma coisa, né? Porque você é muito nova para estar aqui. E aí meu irmão foi me visitar no hospital e ele falou: desacelera, né? Você fala muito de produtividade, eu sou uma pessoa ansiosa, entendi isso. E eu também não paro, a minha cabeça não para. Então, quando eu desmaiei ano passado, eu estava com pretas pardas potentes, como eu trabalho no corporativo, mãe da Lorena, mulher, dona de casa, que eu faço muita coisa na minha casa, tenho uma ajudante, mas ela vai de 15 em 15 dias, porque só mora eu e a Lô, então não tem muita sujeira na minha casa. E aí, quando eu voltei, eu fiquei 4 dias no hospital, tá? Saí do hospital na quinta, no sábado eu fui pro México para uma convenção. Quando eu voltei, eu passei com a minha psiquiatra e ela falou: Alcione, você tá com burnout? Eu falei: não, doutora, não tô. Ela: não, você está com burnout, você precisa se afastar. E eu não aceitei que eu estava doente. De segunda para terça, a Lorena teve febre a noite inteira. E aí na terça-feira eu acordei, liguei para 2 amigas chorando, porque eu tava cansada, não tinha dormido a noite inteira. E falei: gente, tô cansada, não sei o que. Ontem a médica falou que eu tô com burnout. E elas falaram: nega, tá na hora de você parar. E aí eu aceitei que eu tava doente. Fiquei 2 meses em casa. O primeiro mês, Thaís, eu tava aceitando que eu tava doente, porque é muito louco, você não aceita. Eu, né, como mulher que trabalho desde os 14 anos, mulher preta, né, sempre conquistei os meus espaços. Para mim foi muito difícil aceitar que eu tava doente, assumir que eu estava doente para mim mesma. E aí no segundo mês eu entendi que eu tava doente, mas eu também fiquei desesperada para voltar a trabalhar com medo de ser mandada embora. Então foi um misto de sentimento. Só que quando eu voltei, Thaís, meu irmão falou: se você não está boa para trabalhar para o corporativo, você não está boa para Pretas Pardas Potentes. E no Pretas eu estava mais na internet, fazendo live, tinha sido convidada para uma palestra. Qual o gap de mercado que surgiu Pretas Pardas Potentes? Foi um gap de Alcione, Thaís. Foi uma coisa muito intuição. O que aconteceu?
Uma médica me chamou para fazer live Mulheres que Inspiram. Eu não aceitei e ela ficou 3 meses atrás de mim para eu fazer essa live. E aí aconteceu uma coisa muito chata no mundo corporativo que me deixou muito chateada, né? Que eu estava lá já liderando o grupo de diversidade e aí na hora de colocar aí uma pessoa para ser líder no grupo de pessoas negras, pegaram um homem negro e não eu, que já estava lá há muito mais tempo. E isso mexeu com o meu ego. Não tenho vergonha de falar, porque eu já estava lá há muito tempo entregando. E eu falei, vou fazer essa live. Agora eu vou. E quando eu fiz a live, o meu nome estourou. Uma grande amiga me convidou para fazer a abertura do programa de diversidade e inclusão da empresa dela. Eu fiz uma palestra, só que ela falou assim, Alcione, você não vai vir de graça. Você vai ter que ter um CNPJ e eu vou te pagar. E aí um sábado eu estava em casa, escutando o jornal e falou alguma coisa preta, e eu já estava tentando achar um nome, e aí veio Pretas Pardas Potentes. Pretas Pardas Potentes, Pretas Pardas Potentes, meu coração começou a disparar. Eu liguei nessas empresas de registrar nome e registrei, e aí começou o Pretas Pardas Potentes, Thaís, mas era muito na internet. E eu já estava falando muito de diversidade e inclusão no meu Insta pessoal. E aí uma amiga falou, Alcione, você está falando muito de diversidade, por que você não faz um Insta para isso? Eu falei, não, você tá maluca. Eu, pra quê? Não vou fazer. E aí aconteceu que deu certo. E depois dessa live, todo mundo começou a me procurar, porque eu contei a história da minha família. Alcione, eu quero adotar uma criança negra, porque meu pai fundou um orfanato. Alcione, eu sou casada com uma pessoa há 15 anos que acha que racismo é mimimi. Então as pessoas começaram a me procurar muito depois da live. E quando eu acabei a palestra, Thaís, que isso foi em 2022, eu senti uma coisa que eu não sei te explicar. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer.